Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar, antes de eu ler com vocês as atividades da semana 4, eu vou falar um pouquinho sobre esse conteúdo do PET de vocês, né? Desse primeiro PET, incluindo a primeira semana até agora a quarta semana, que seria o conteúdo de funções de linguagem. O que seriam essas funções de linguagem? Então, gente, a linguagem ela pode ser utilizada de diversas finalidades, né? Então, isso chamamos de função da linguagem ou funções da linguagem, certo? Então, quando nós vamos expressar sentimentos, informar, influenciar, né? Para que ocorra a comunicação, é necessário que tenha alguns elementos dentro da nossa língua. E eles são emissor ou locutor. Quem emite a mensagem, certo? Então, o emissor é aquele que vai emitir a mensagem a princípio. Receptor é aquele que recebe a mensagem, a quem se destina a mensagem. Então, por exemplo, eu vou estabelecer um diálogo com vocês, eu, professora. Então, eu sou a emissora e vocês são os receptores, certo? Contexto. Seria a mensagem, né? Seria o que está sendo passado, né? A forma como que foi falado, o que foi pedido, o que foi a comunicação que foi estabelecida. E o código seria se foi usado a linguagem oral, que seria a fala, se foi usado a linguagem escrita, que seria os textos, se foram usados gestos, ou então sons, ou até mesmo imagens, certo? E canal seria o meio pelo qual a linguagem é transmitida. Tudo isso que eu falei para vocês é classificado, né? Então, para a gente estabelecer essa comunicação, a gente tem vários tipos de linguagens, de funções que a gente usa na língua portuguesa. Então, a primeira delas que eu vou falar seria a função apelativa. Então, o que seria essa função apelativa? Apelativa ou conativa. Então, ela utiliza a terceira e a segunda pessoa do verbo. Então, seria a conjugação tu e você. E ela também faz usos de pontos de exclamação para dar ênfase ao apelo, porque o próprio nome já fala apelativa, ou seja, ela apela, certo? Ela pede, solicita, né? O destino, né? Por exemplo, o receptor da mensagem. Ela faz essas apelações. E ela usa também verbos no imperativo, que são aqueles verbos que expressam ordem ou pedido, que seria chame, faça, veja, consiga, certo? Então, essa é a função conativa ou apelativa. Essa função é muito comum em mensagens publicitárias, que é aquelas que aparecem nas televisões, nas revistas, certo? Fazendo propaganda, né? Compre esse produto, faça dessa forma, certo? Bom, a outra função que nós temos é a função emotiva ou expressiva. Então, o próprio nome já representa, meninos, ó. Emotiva ou expressiva expressa o que sentimos, o que o emissor, né? A ideia dela está centrada na mensagem do emissor. Quem é o emissor? Aquele que está emitindo a mensagem. Essa mensagem seria o texto, o desenho, dependendo da forma como foi feita o código, né? Nesse tipo de função, predomina a subjetividade, ou seja, predomina o que você pensa sobre determinado assunto, sobre o que o emissor pensa. Então, é de forma subjetiva. Você não narra um texto ou narra um fato, você fala sobre o que você pensa, sobre o que você acha. Certo? Essa linguagem é comum em músicas, em cartas, em autobiografias e até mesmo em entrevistas. Geralmente encontramos a primeira pessoa, né? Que seria o eu ou o nós, né? No caso, pessoas no plural. Bom, nós temos também a função referencial ou denotativa.
Essa aqui é muito comum entre os jornalistas. Qual é o objetivo dessa função? Ela é imparcial. A pessoa que emite a mensagem dessa função, que é classificada com essa função, ela tem a função somente de informar. O que seria impessoal? Não tem a opinião de quem está informando. Ela está transmitindo informações, apenas isso. Então, geralmente, a gente encontra em jornais, em revistas, em sites de informação. Nós temos a função poética, que o próprio nome, já fala. É a função que mostra pra gente a linguagem da poesia, certo? Seria a sonoridade das palavras, as rimas, E todos aqueles ícones literários, que a gente encontra, em poemas, certo? Em músicas e até mesmo em provérbios, O que é o destaque dessa função? É a própria mensagem, Ela tem um resultado estético, um resultado belo. A metalinguística é uma linguagem utilizada para falar ou descrever o próprio código. Por exemplo, você fala sobre poesia e a atenção está voltada para o próprio código. Então, nós temos como exemplo de função metalinguística as histórias em quadrinhos ou até mesmo as tirinhas de humor. Nós temos também a função fática. Qual que é o objetivo da função fática? Ela estabelece ou interrompe uma comunicação, Esse tipo de função é muito utilizada em diálogos. Por exemplo, se vemos algum tipo de diálogo, discursos de telefone em algum texto dessa forma, desse tipo, encontramos a função fática. Então, essas são as funções da linguagem. Espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham entendido. Olá, meninos. Então, continuando. Agora nós veremos, eu vou dar uma breve explicação para vocês das atividades que vocês irão fazer dessa semana 4. Então, as páginas são a página 9, 10 e 11 da apostila, certo? Do PET de vocês. Então, a primeira atividade, atividade 1, vocês têm 2 textos para lerem. O primeiro é um e-mail e o segundo é uma tirinha, certo? Vocês vão fazer a leitura dos 2 textos e depois vocês vão fazer a atividade 1. A atividade 1 começa da seguinte forma. Após comparar os 2 textos, é correto dizer que... Aí tem o texto 1 apresenta uma linguagem padrão, como se observa nas expressões encontrá-lo, uma senhora, cujo marido e os quadrinhos somente uma linguagem informal, ou seria a própria fala? Então, meninos, aqui nós temos 2 tipos de texto. O primeiro texto é um e-mail, O e-mail ele é um texto mais elaborado, escrito de forma usando a norma culta da língua. E a tirinha, a gente sabe que ela aceita a linguagem informal também. E nesse caso aqui, na tirinha, nós temos a linguagem informal. Só que a gente percebe que ainda, mesmo assim tendo a linguagem informal, nós temos no primeiro quadrinho a linguagem, trechinhos com a linguagem formal. Então, essa questão, se fosse para a gente analisar, ela estaria errada. A letra B. O referente usado na carta e-mail, na conversa do sobrinho com o tio, é igual? Esse referente aí seria o assunto. Vocês acham que o assunto é o mesmo? Não seria o mesmo, Então, essa também é falsa, Por que não seria o mesmo? Porque cada um tem um desfecho diferente, um final diferente. A letra C. Nos textos percebemos símbolos linguísticos utilizados na comunicação escrita, como P.S. no texto 1 e no texto 2, que é esses pontinhos aí, que é aquele símbolo de emotion, certo? Essa aqui a gente pode considerá-la verdadeira,
porque esses símbolos a gente usa tanto na linguagem escrita, né, padrão, que seria respeitando a norma culta da língua, ou mesmo na linguagem da internet, que foi o caso aí. Letra D. Nos textos percebemos... Não, essa eu já li, né? Letra D. A função fática, que tem por finalidade abrir, manter e fechar o canal de comunicação, permeia-se por ambos textos? O que vocês acham? A função fática, meninos, eu expliquei para vocês que é aquela que estabelece a comunicação. Então, ela abre o canal de comunicação e encerra ao mesmo tempo. Então, a gente percebe que nesses dois textos, né, existe essa abertura e existe esse encerramento. Por exemplo, no texto do e-mail, a hora que ele fala para ela, querida, né, acabei de chegar, ele abre a comunicação. E na hora que ele fala beijos do seu eterno e amoroso marido, ele encerra a comunicação. Então aqui a gente percebe que existe a função fática. E também no texto dos quadrinhos, a gente percebe que ele fala olá, ele estabelece a comunicação. E depois ele encerra, né, também pedindo para passar na casa dele. Então, a gente tem esses dois casos de abertura e encerramento. Então, a gente tem a função fática sim. Então, a letra D seria correta. A letra E, a comunicação processou-se pelo mesmo meio de comunicação e pela mesma maneira. Não. A gente pode dizer que os dois foram feitos pelo computador, ou notebook, ou celular. Aqui a gente sabe que é pelo computador porque tem o desenho da tirinha. O outro e-mail pode ter sido feito pelo celular. Mas esse mesmo meio, a gente não pode concordar com que essa esteja correta, porque os dois textos são diferentes. Eles não usaram a mesma linguagem. Lembrando que o texto de e-mail ele é um texto mais elaborado, certo? Diferente do texto da tirinha, que é um texto mais informal. Então, essa resposta aqui seria errada. Bom, agora nós temos a atividade 2. Atividade 2, vocês vão observar esse texto aí, que é esse anúncio publicitário, e vocês vão identificar qual a função que predomina nesse anúncio, ou seja, a função que aparece, que a gente consegue identificar. Lembrando que eu já expliquei todas as funções, e aí essa função que predomina nesse anúncio é aquela função que a gente usa nas campanhas publicitárias, porque a gente percebe que esse anúncio é uma campanha, que é a função apelativa ou conativa, certo? Nós percebemos isso, só de olhar o anúncio a gente percebe essa função. Então, alunos, agora eu vou pedir para vocês fazerem as atividades. Se não couber no espaço da apostila, pode fazer no caderno e enviar as fotos para mim. É muito importante que vocês façam, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição.